Eu sou a professora Luciana, sejam todos bem-vindos a mais um conteúdo da nossa disciplina de Projeto de Vida, alunos do segundo ano. E hoje nós iremos dar continuidade, a essa aula que tem por título Capacidade de Realizar Algo. Bom, todas as nossas aulas a gente tem um objetivo, A gente sempre trabalha com os objetivos para ficarem bem claros o que a gente está abordando com vocês, Então, a nossa aula dessa semana, que nós temos lá no mapa de estudo dos alunos, está bem explicadinho o tema da aula, capacidade de realizar algo, e eis aqui os nossos objetivos. Vocês também já têm em mãos o material, esse conteúdo aqui que eu fiz, que estou expondo aqui para vocês, já foi direcionado para todos os alunos, encaminhado para os nossos alunos, e vocês poderão acompanhar essa aula pelo celular de vocês, pelo notebook, tá? Então, a gente vai começar aqui esclarecendo qual é o objetivo da nossa aula, A nossa aula que já é assunto do nosso segundo guia, já é assunto do nosso segundo período, esse assunto aqui nós que estamos trabalhando de assunto do segundo período, e eu espero que vocês gostem, tá bom? E curtam bastante esse assunto e pratiquem também no dia a dia de vocês. Tá? Os objetivos da nossa aula é reconhecer o caráter essencial da disposição pessoal de determinação para realizar algo, ou seja, é fazer com que vocês entendam que todos têm sim a capacidade de realizar algo, só que essa capacidade de realizar algo, seja um sonho, o nosso próprio projeto de vida, depende muito da disposição. A pessoa precisa reconhecer qual é o seu projeto, que o aluno quer realizar daqui a 2, 3 anos e precisa ter uma disposição para realizar esse nosso sonho, nosso projeto de vida. Então, uma das primeiras coisas que nós precisamos reconhecer nessa aula é ter disposição para chegar a alcançar o nosso projeto de vida. Como é que estão as disposições de vocês? Estão mesmo focando aí? Estão estudando? Estão tendo espaço, tendo momentos para estudarem? Porque a gente está no isolamento social, na quarentena, mas a gente precisa estudar, a gente precisa focar no nosso projeto de vida, como eu já falei para vocês nas aulas anteriores. Então, todas as nossas aulas a gente sempre vai falar do nosso projeto de vida para não deixar ele morrer. Pelo contrário, ele precisa estar bem firme dentro de nós, a gente precisa estar correndo atrás, mesmo estando em casa, mas nós não somos limitados, nós temos materiais, nós temos os nossos livros, nós temos as aulas dos professores, nós temos a internet aí, quem tem acesso, Infelizmente nem todos têm, mas aqueles que puderem acessar, que se não tiverem essa internet para estar estudando, acompanhando, mas tem os seus livros, tem os materiais da escola para estarem estudando, tá? A gente não pode parar, a gente não pode desanimar. Então, a aula de hoje vai falar muito sobre isso, determinação, capacidade de saber que todos nós podemos realizar algo, seja um sonho, um projeto, realizar até uma simples ação, alguma atividade que você está em execução, nós temos a capacidade de realizar, tá? O nosso segundo objetivo é entender a importância do diálogo interior no processo de realizar algo. Eu preciso entender a importância de me conhecer, de ter esse diálogo interior, saber o que eu de fato quero, quais são as minhas intenções, quais são os meus projetos, o que eu preciso fazer para realizar algo. Então, eu preciso ter esse diálogo interno comigo direto. Frequentemente, eu preciso estar refletindo. Então, a nossa aula de hoje vai despertar a questão desse diálogo interior, que é muito importante para a gente se conhecer, como pessoa. Então, vamos lá, continuando a nossa aula. Bom, essa imagem aqui, famosa vitória, com todo mundo conquista algo, chega lá, alcança, realiza algo, Esses gestos aí de vitórias, todo mundo quer chegar lá, Essa imagem ilustra muito bem que muitas pessoas têm os seus sonhos, têm os seus objetivos e nós precisamos chegar lá no topo, a gente precisa chegar nesse topo, a gente precisa realizar os nossos projetos, a gente precisa, acima de tudo, acreditar que nós vamos conseguir, tá bom? Então, nada é impossível nessa caminhada, nessa jornada. E uma das coisas que a gente precisa muito reforçar é que quando se chega lá, quando nós alcançamos algo, por exemplo, um projeto, um sonho, é essa caminhada que torna especial a nossa vida.
é esse dia a dia. Então, não podemos imaginar que a felicidade ou que a realização pessoal só vai estar quando chegar lá no topo, não. A realização pessoal, a conquista, esse desejo, a alegria, né? Essa realização pessoal, ela acontece diariamente nas nossas pequenas ações. Então, na aula de hoje também, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, a respeito de metas e objetivos, até porque a gente sabe, já falei com vocês em outros momentos na sala de aula, que o projeto de vida do segundo ano tem como foco elaborar o nosso programa de ação, o nosso plano de ação, né? O que nós precisamos fazer para alcançar lá o nosso projeto de vida. Então, nessa aula de hoje, a gente já vai trabalhar com definições muito importantes, né? Plano de ação, metas e objetivos que muitas das vezes eles se confundem. Então, vamos lá. Então, com essa imagem a gente entende o quê? Que todas as pessoas, ou seja, todos vocês, são dotados da capacidade de formular objetivos e conquistar metas. Então, professora, você está dizendo que nós temos a capacidade de realizar os nossos objetivos? Sim. Vocês têm a capacidade de realizar o objetivo de vocês, tá? Por mais que a gente talvez esteja, nesse momento, alguns ficaram até desanimados, né? A gente fica triste, a gente fica preocupado, mas a gente não pode perder o nosso foco, a nossa direção, tá bom? Isso é uma fase que nós estamos enfrentando, mas que nós iremos vencer, nós vamos conseguir superar esse momento tão difícil que todos estão passando, familiares, amigos, a escola, né, o serviço, mas nós iremos vencer. E o que a gente não pode deixar é acomodar. Nesse momento a gente não pode nos acomodar, nesse momento a gente não pode se desanimar. A gente precisa olhar além, a gente precisa sonhar, né? A gente precisa acreditar no nosso potencial e que a gente também tem que estar no nosso dia a dia correndo atrás dos nossos sonhos, dos nossos projetos de vida. Então, não é porque estamos em isolamento que eu vou ficar em casa sem fazer nada, meninos. A gente precisa se organizar, fazer um horário, trabalhar com metas, o que eu preciso estudar hoje, o que eu preciso revisar, o que eu preciso acompanhar dos meus professores, das aulas dos professores que estamos temos as aulas, né, plantão tira dúvida pelos professores no YouTube, mas então a gente precisa de fato se organizar. Vocês não podem de jeito nenhum ficar desanimados, parados, tá bom? Nós iremos passar por essa fase e vocês vão sim alcançar, basta vocês acreditarem, porque todos nós temos a capacidade de realizar algo, de realizar o nosso sonho, de realizar os nossos objetivos, tá bom? E vamos continuando. Bom, quando a gente fala em metas e objetivos, são duas palavras que muitas das vezes se confundem pelos alunos, até mesmo pelas pessoas de modo geral, né? Não se sabe o que é meta, o que é objetivo de fato, se confunde, pensa que meta e objetivo é a mesma coisa, mas não é. Então, o nosso momento hoje aqui é justamente também para esclarecer isso, o que é objetivo e o que é meta. Então, vamos lá. Primeiro, vamos explicar o que é o objetivo. Né? O objetivo é o propósito de realizar algo, é aonde se quer chegar. Então, vocês vão acompanhar aqui que é o propósito de realizar algo, é onde se quer chegar, onde você quer alcançar, tá bom? É ele também que fornece a direção que se deseja e o que precisa fazer, e serve como um guia para que o seu sonho finalmente seja realizado, tá bom? Então, o objetivo, em outras palavras, é o propósito de realizar algo, é aquele seu propósito de vida, né? Vamos dizer que o propósito de vida de um aluno nosso do segundo ano seja ter aprovação no vestibular, ou passar lá no Enem, né? Ou passar na UEMA, no IFMA e em outras universidades por aí. Então, o seu objetivo é entrar na universidade, ele quer passar no Enem. Então, esse é o propósito do aluno naquele momento, né? Nesse momento de vocês, né? Propósito de realizar, de chegar lá no vestibular, ter aquela aprovação tão sonhada e entrar lá na universidade. Então, esse é o objetivo. Vamos dizer que a maioria dos alunos tem esse objetivo, nem todos, né? Mas seu objetivo possa ser que, eu quero ser dono de uma própria loja, eu quero abrir meu próprio negócio. Não, meu projeto de vida, meu objetivo é comprar um carro. Eu vou trabalhar para comprar o meu carro. Não, meu objetivo, professora, é ter minha casa própria, né? Ou é eu conseguir o meu emprego. Então, são vários objetivos. Mas o objetivo é aquilo que a gente quer realizar, tá bom? E que vai nos dar direção,
para justamente chegar lá nesse finalmente, né? Então, esse é o objetivo, é onde você quer chegar. E meta, professora, né? A meta, elas são tarefas específicas que precisam ser realizadas de forma regular para alcançar aqueles objetivos determinados, né? Que você já determinou. Então, metas são tarefas específicas. Você está trabalhando com metas, então você sabe que tem que cumprir algumas atividades, né? Então, meta está muito relacionado com o tempo, né? As metas, elas são temporais, estão ligadas a prazos. Então, são pequenas ações que você precisa realizar, seja diariamente, semanalmente ou mensalmente, para que se alcance o objetivo final, né, proposto por você. Ah, professora, então metas são prazos, são temporais, né? São ações que eu preciso realizar diariamente ou mensalmente. É isso aí. E o objetivo é algo geral, né? É algo mais geral, onde você quer chegar. E as metas não, as metas elas são executadas diariamente. Então, essas realizações que a gente faz diariamente, por exemplo, vamos dizer que vocês estão com a meta de trabalhar, de estudar todos os dias algum conteúdo do vestibular do ano passado e estudar também alguns conteúdos dos professores que estão enviando as aulas para vocês e atividades. Então, você vai organizar um horário, né? Você vai fazer um horário para você estudar tudo isso aí. Então, quando você estuda diariamente, né, semanalmente, você está trabalhando com as metas de vocês. Aí, quando chegar lá no terceiro ano, que vocês passarem lá ou chegarem lá na universidade, como eu dei o exemplo, vocês estão chegando no objetivo de vocês, tá? Então, essa é a diferença de metas e objetivos. Aí eu pergunto para vocês, como é que estão as metas de vocês? Vocês de fato estão realizando essas pequenas ações diariamente, estão estudando, né? Eu pergunto muito para os alunos líderes da sala como é que está a turma. E aí eles falaram que estão bem e alguns estão estudando, estão conseguindo estudar. Pois é, e a gente sabe que é importante isso para vocês, estudarem. Eu sei que tá, como a gente já falou várias vezes, a situação está todo mundo em casa, mas não se acomodem. Tentem achar um horário de vocês, qual é o melhor horário para vocês estudarem. Eu sempre falava isso em sala de aula. Que uma das coisas que a gente precisa descobrir é qual é o nosso melhor momento de estudar, se concentrar. Então tentem descobrir esse horário de vocês, criem realmente esse horário, sigam esses horários para vocês estudarem, revisarem, tá? Aproveitem esse momento para estudar, porque a gente sabe que eu assisti até no jornal, turma, o Enem, as datas vão seguir aquele mesmo cronograma, então a gente precisa focar, nós precisamos olhar o nosso projeto de vida, a gente precisa correr atrás, a gente precisa seguir as nossas metas, tá bom? Pra gente alcançar o nosso objetivo ou o nosso projeto de vida, tá? Então, nessa imagem ali que vocês vão acompanhar nos slides de vocês, a gente tem aqui uma pessoa, né, subindo a escada e tem um degrau de 2019, degrau de 2020 e o degrau de 2021. Então, nós estamos aqui em 2020 e as nossas metas precisam estar firmes, a gente precisa estar subindo as escadas, tá bom? Talvez você possa estar, mas está difícil, mas nós vamos conseguir, gente. A gente precisa somente ser organizado, ter uma disciplina de horário para estudar e aí as nossas metas vão sendo alcançadas diariamente. E quando a gente faz e realiza essas metas, traz uma satisfação muito boa pra gente. A gente se sente útil, a gente sente que estamos conquistando, estamos fazendo a nossa parte. E são sensações muito boas, né? E as nossas metas, trabalhar com as nossas tarefas, nossas ações em prol do nosso projeto de vida, tá bom? Continuando a nossa aula, que é muito importante falar aqui para vocês, as metas, elas impulsionam as pessoas para frente, tornando-as mais motivadas, felizes e principalmente úteis. Eu até falei anteriormente, né? Pois é, então quando a gente realiza as metas nosso, por exemplo, a minha meta de hoje era estudar, fazer uma redação, né? Pegar um tema, escolher um tema e trabalhar uma redação. Então quando você realiza essa redação, a que você viu, para aquele papelzinho que você conseguiu fazer, traz uma satisfação tremenda.
Você se sente feliz, se sente realizado, porque você está conquistando aos poucos, tá? Então, quando a gente fala de projeto de vida, dos nossos sonhos, como eu já falei para vocês, a alegria não vai estar somente quando a gente chegar lá. A satisfação, ela é conquistada diariamente. Por isso que a gente precisa estar engajado, porque isso nos traz alegria, nos traz satisfação pessoal, tá? Então, mais uma coisa que é importante falar, não basta ter uma meta, viu? É necessário se manter rumo a essa meta. Por isso que eu falo assim para vocês, vamos fazer a nossa parte, não vamos ficar parados, vamos focar, vamos direcionar a nossa visão, vamos confiar que nós iremos conseguir, a gente vai sim alcançar qualquer que seja o projeto de vida de vocês. Vocês irão alcançar o projeto de vida de vocês, tá bom? Bom, como eu falei para vocês, a nossa aula fala sobre a capacidade de realizar algo, né? E quando a gente fala de realizar algo, existem algumas coisas que são muito importantes, né? Alguns elementos que são essenciais na realização desse objetivo, tá? Uma delas é a determinação, tá? Então, determinação não é esperança, né? Ou uma vontade. A determinação é uma escolha de seguir em rumo a uma direção. Então, quando eu sou determinada, eu corro atrás, eu vou lá e realizo. Isso é determinação, tá bom? Não é ficar só almejando, ficar idealizando, ficar sonhando. Isso não é determinação. Determinação é se levantar, é ir lá, é estudar, é correr atrás, é buscar algo, é fazer algo. Por isso que o assunto de hoje é capacidade de realizar algo. A gente não poderia deixar de falar sobre determinação. Então, quem não tem metas não pode ser determinado, pois não sabe o que quer alcançar ou onde se deseja chegar. Então, uma das coisas bem claras que a gente precisa saber é que nós, para sermos determinados, nós precisamos ter uma meta. Como é que eu vou ser determinado se eu não tenho uma meta? Para mim alcançar algo, para mim ser determinada em algo, antes eu preciso estabelecer metas, eu preciso ter metas para a minha vida. Aí eu pergunto para vocês mais uma vez, quais são as metas de vocês? E vocês estão determinados com relação a essas metas? Eu espero que sim, que todos vocês estejam bem determinados aí nas casas de vocês, fazendo a parte de vocês em prol desse projeto de vida de cada um dos meus alunos, de cada um de vocês, tá? De todos vocês. E aí, a outra coisa é, quem tem determinação consegue persistir quando as coisas não saem exatamente como estavam previstos. E isso é sério, gente, porque às vezes nem sempre as coisas acontecem como a gente imagina. Mas quando nós estamos determinados a realizar algo, se torna mais fácil para a gente superar as adversidades, os desafios que acontecem. Como, por exemplo, a nossa situação, né? Todo mundo estava naquele ritmo de estudo, falando de vestibular, se preparando para a vida, fazendo curso, buscando seus objetivos. E aí, de repente, todo mundo teve que ficar nessa situação, no isolamento, né? Por conta da pandemia. E aí, como é que estão vocês? Vocês, como eu falei para vocês, vocês não devem estar acomodados, vocês precisam estar determinados, tá bom? Porque o que vai nos dizer se a gente vai alcançar ou não o nosso objetivo, o nosso sonho, o nosso projeto de vida, é a nossa determinação de hoje. E a gente precisa ser determinado. Se você não está tão determinado assim, vamos nos situar, vamos buscar forças dentro de nós, tá bom? Porque isso depende só de você. Ninguém vai lá e te faz ser determinado. Não, a determinação é algo que você precisa trabalhar. A gente fala muito com os alunos, tentem organizar o horário de vocês, tentem achar um horário para estudar, tentem fazer aquilo que vocês estão, reforçar aquilo que vocês estão indo bem, mas estudar também aquilo que vocês não estão conseguindo se sair muito bem. Então a gente está sempre trabalhando com a determinação e vocês precisam ser determinados. Eu espero que vocês todos estejam sendo determinados, que é muito importante para a gente alcançar os nossos projetos de vida, é a determinação, tá bom? Como eu falei para vocês, na nossa aula sobre realização, a gente precisa conhecer alguns elementos que são muito importantes. Eu sei que vocês já sabem quais são esses elementos,
mas a gente vai detalhar aqui um pouquinho cada um deles para reforçar, tá bom? Para ficar mesmo impregnado aí na mente de vocês esses termos, esses elementos que são essenciais na realização do nosso projeto de vida, do projeto de vida de vocês, tá bom? E quais são, professora? Quais são os elementos? Nós temos foco, disciplina, como está aqui, dedicação e confiança para realizar algo. Foco, a disciplina, dedicação e confiança. E aí a gente vai trabalhar cada um desses elementos, tá bom? Para vocês entenderem melhor a importância desse assunto, que é para o projeto de vida de vocês. O primeiro elemento é o foco, tá bom? Professora, foco é quando a gente observa algo, a gente direciona a nossa visão para algo, nós estamos focados de fato no nosso projeto de vida. Focar é observar o além, tá bom? É ficar de olho no nosso sonho, no nosso projeto de vida. Então, significa estar comprometido com o que se deseja alcançar. Então, foco é estar comprometido com o projeto de vida de vocês. Vocês precisam estar focados aí na casa de vocês. Como assim? Como eu posso estar focado, professora? Como eu posso me deixar mais focada? Vamos organizar o nosso espaço lá na casa de vocês. Organizem aí um cantinho para vocês estudarem, para vocês terem aquele momento, né? Para estar sempre pensando no projeto de vida. Separem um cantinho para vocês na casa de vocês para estarem estudando, estarem lendo o material de vocês, para a gente manter esse foco. A gente não pode estar aí disperso diante da situação como muitas pessoas ficam. Quando acontecem algumas coisas, alguns empecilhos, muitas das pessoas ficam distanciadas e elas perdem o foco, perdem a direção, mas não é o que vai acontecer com a gente. Nós, alunos, a gente vai estar focado no nosso projeto de vida. Eu quero que vocês mesmo tenham atenção especial para os sonhos de vocês. Acreditem, mesmo que a situação não esteja tão favorável ao nosso meio, mas a gente precisa focar no nosso projeto de vida, porque se a gente não focar, a gente não vai chegar lá. Então, uma das coisas que a gente precisa ter em mente é o foco, tá bom? Então, continuando, o foco nas metas e objetivos evita distrações no meio do caminho, sim. Porque às vezes a pessoa se distrai com algumas coisas que aparecem no caminho, ou às vezes faz algo que não vai somar com aquele projeto de vida da pessoa, ou às vezes fica assustado com o que acontece e não faz nada e não avança para lugar nenhum. Então a gente vê que tem vários caminhos ou várias tomadas de decisões, né, assim da nossa aula passada, do nosso vídeo passado, mas a gente precisa tomar as decisões que vai nos levar ao nosso projeto de vida. A gente precisa estar focado com o nosso projeto de vida e evitar as distrações que acontecem no meio do caminho, tá bom? Contribuindo para que você se concentre naquilo que deseja alcançar. Então a gente precisa estar concentrado naquilo, né? Eu preciso estar concentrado, eu preciso focar o meu projeto de vida, eu preciso estar alinhada ao meu projeto de vida, eu preciso focar para o meu projeto de vida. Aí eu faço a pergunta, vocês estão focados no projeto de vida de vocês? Lembrem das cartas que vocês fizeram, que daqui, do ano que vem, vocês queriam fazer isso e aquilo, pois é. No dia a dia que é o nosso momento de estar executando nosso projeto de vida. Quando chegar lá no final do ano, a gente ter alcançado as nossas metas, né, e chegar lá no nosso objetivo. Então, muito importante que a gente fique sempre com esse pensamento, com essas ideias na nossa mente sobre o nosso projeto de vida. E uma delas é o foco, precisamos focar. De vez em quando eu estou fazendo as aulas de vocês, a gente vai puxando os assuntos de aulas passadas, né? E aí eu me lembro, de vez em quando, sempre vem à minha mente a nossa aula sobre resiliência, lembram? Que a gente falou da resiliência, que é a capacidade de adaptação. Pois é, e olha como nós estamos, né? Todo mundo teve que se adaptar a essa nova mudança. Todo mundo teve que ficar em suas casas, teve que se adaptar a essa rotina, que para alguns não está sendo fácil, né? Porque para muitos precisam estar no dia a dia mesmo, saindo na correria para focar nos estudos. Quando estão em casa não conseguem se concentrar, perde às vezes o foco.
para outros consegue ficando em casa, se sai muito bem, consegue estudar direito, consegue reforçar muitas coisas. Então isso é a nossa capacidade de adaptação, é a nossa aula de resiliência que a gente falou, que às vezes acontecem coisas não muito boas, que acontecem coisas boas, a gente consegue se adaptar muito bem, mas que às vezes acontecem coisas ruins que a gente precisa se adaptar. A gente falou muito sobre as mudanças sociais, o contexto, a gente falou sobre os benefícios da internet, a gente falou sobre os malefícios, a gente falou sobre a economia, a gente falou sobre a pobreza, a gente falou sobre várias coisas e direto eu fico lembrando dessa nossa aula, que a gente falou sobre isso, que a gente precisa desenvolver essa capacidade de se adaptar às mudanças, a resiliência, tá? Então lembre-se sempre das coisas que a gente tem falado aqui com vocês, é muito importante. Eu queria que todos tivessem acesso às nossas aulas, a esses materiais, mas eu não sei como de fato está sendo, mas eu espero que todos que puderem alcançar, né, essas aulas, esses materiais, estudem de fato, sigam as nossas orientações, estejam estudando, estejam correndo atrás do projeto de vida de vocês, que é muito importante para nós, os professores da nossa escola, do IEMA, que a gente veja nossos alunos aí estudando, não desanimados, mas a gente quer isso, que vocês continuem focando no projeto de vida, nos estudos de vocês, tá bom? Nos sonhos de vocês. Então, como a gente já falou, o foco é um desses elementos importantes para a gente estar sempre direcionando o nosso projeto de vida. Um outro elemento muito importante, turma, é a disciplina. Disciplina que alguns têm bastante, mas tem outros que precisam trabalhar a disciplina, tá? Então, é importante que após definir, né, o que se quer alcançar e as ações para que isso aconteça, a gente precisa estar na linha. Então, disciplina é estar seguindo direitinho as nossas metas, estar obedecendo aquilo que a gente colocou lá nas nossas metas. Então, precisamos ter disciplina. A gente precisa ser disciplinado com relação aos nossos horários de estudos, com relação ao que a gente precisa fazer para alcançar esse nosso objetivo, para realizar algo, tá bom? Então, a gente precisa fazer isso, a gente precisa estar na linha de forma disciplinada, né? Exatamente aquilo que você mesmo definiu, pois só assim você terá êxito naquilo que você quer. Então, professora, a gente aprendeu hoje que eu preciso estar focada com o meu projeto de vida, eu preciso ter disciplina, isso mesmo, precisamos ter disciplina. Se é para estudar tantas horas por dia, vamos lá sentar, pega o cantinho que eu falei para vocês, peguem aquele local para vocês estudarem, estejam todos os dias com determinado horário para focar no projeto de vida de vocês, aos que querem fazer faculdade ou conseguir, né, passar no Enem. Ou outros que querem fazer curso, precisamos ter disciplina para fazer esses cursos. Muitas pessoas estão fazendo cursos agora, né? Cursos à distância, então precisamos ter disciplina para tudo na vida. Disciplina quanto aluno para estar estudando, para ter as nossas notas, para alcançar a aprovação, disciplina das nossas obrigações do dia a dia, disciplinas aí na casa de vocês, fazendo as tarefas também, que eu acredito que estejam ajudando os pais de vocês, né? Então a gente precisa ter disciplina, seguir o nosso horário direitinho e estar cumprindo as nossas metas. Então, precisamos estar focados, precisamos ter disciplina e precisamos ter dedicação para a gente realizar algo. Este é de suma importância, pois está ligado à qualidade da atividade, ou seja, ao fato da pessoa se propor a fazer as tarefas que definiu da melhor forma possível para assim alcançar o seu objetivo. Então, nós precisamos ter disciplina, mas a gente precisa ter dedicação. A dedicação é quando você, de fato, se empenha, vai lá, faz a sua atividade com qualidade. É muito importante a gente falar isso. Fazer aquela sua meta. É muito importante também saber que você é capaz de conseguir. Uma dica, afaste o medo da derrota. Deixa a derrota para lá. Não fiquem maquinando, não fiquem pensando nas coisas negativas, no que vai dar de errado. Não, a gente precisa ter pensamentos positivos. Precisamos confiar, precisamos acreditar que nós vamos conseguir tirar o medo, afastar o medo da nossa vida. Porque o medo paralisa as pessoas, de fato.
Muitas pessoas deixam de fazer muitas coisas por conta do medo, que às vezes é um empecilho muito grande, às vezes nós, na maioria das vezes, né? Então a gente precisa tirar o medo de lado e colocar a confiança dentro de nós e acreditar que nós vamos conseguir, por mais que tudo esteja dizendo que não, precisamos acreditar, porque essa confiança que vai me levar, que vai me dar forças para me estar no dia a dia com determinação, com dedicação e com foco. Busque sempre crescer, pois o único responsável pela conquista da sua vida é você. Então, uma outra orientação relacionada à nossa confiança, né? Sempre acredite que você pode crescer, que você vai alcançar, porque você é o único responsável por essa vitória, tá bom? E confie em tudo que você fará, que tudo que você for fazer vai dar certo, né? Bem como acredite também nas suas competências, nas suas habilidades, e tenha sempre a certeza que você vai conseguir alcançar o que você deseja. Então, uma das coisas que a gente precisa ter sempre em mente é a confiança. Eu preciso acreditar, eu vou conseguir, eu preciso confiar em mim mesmo, eu preciso acreditar que isso vai dar certo, eu preciso acreditar nas minhas competências e que eu tenho sim habilidades, que todos vocês têm habilidades, que não existe pessoa melhor do que ninguém, não. É porque as pessoas vão lá e estão na corrida, gente. As pessoas que têm sucesso na vida, as pessoas que alcançam os seus objetivos é porque elas são determinadas, são focadas, são dedicadas, são determinadas e são confiantes. E aí a gente precisa se espelhar nessas pessoas e acreditar que nós iremos também alcançar, que nós iremos também conseguir. Então, pensamento positivo sempre. Medo, dúvida, insegurança, não. Mas a confiança tem que estar sempre lá em cima. Acreditem em vocês. E aqui, gente, essa imagem é tipo uma recapitulação do que a gente falou na aula. Quando a gente fala da capacidade de realizar algo, a gente precisa ter em mente que nós precisamos acreditar que somos capazes de realizar sim, que as nossas metas irão dar certo, que os nossos objetivos irão ser realizados. E aí a gente precisa olhar, dar atenção a duas coisas. São os recursos que nós temos e os obstáculos que irão acontecer. Muitas das vezes, recursos externos não são favoráveis. Às vezes estão limitados por materiais, né? Material didático, livro, eu não tenho os melhores livros, eu não tenho internet, ou eu não tenho outras coisas, eu não tenho muitos materiais para estudar, eu não tenho um bom livro, eu não tenho uma boa revista, mas aquilo que você tem, você precisa valorizar. Porque para a gente conseguir, a gente não precisa ter as melhores coisas, a gente só precisa ter uma coisa que é muito importante, é a capacidade, acreditar que você vai conseguir. Quando a gente tem essa confiança interna, quando a gente tem esse nosso recurso interno positivo, favorável, a gente vai conseguir. Então, não vamos não vamos ficar desanimados por conta dos recursos externos, mas vamos trabalhar os nossos recursos internos, nosso potencial, as nossas habilidades, as nossas competências, acreditar que a gente vai lá, que a gente vai conseguir e que o recurso que você tem externo talvez não seja tão favorável, mas eu te falo, o recurso interno que você tem vai fazer você chegar lá, porque é isso que nós precisamos, é ter a confiança, a autodeterminação, precisamos estar focados nos nossos sonhos e nós vamos conseguir. E quando a gente fala dos recursos internos e externos, a gente fala também de obstáculos, né? Então aqui na imagem a pessoa está isolada, está desanimada, está triste, acha que não vai conseguir, porque os recursos externos não estão favoráveis, os obstáculos poderão acontecer na caminhada ou estarão acontecendo conosco, mas a gente precisa ter o nosso recurso interno favorável, positivo, confiante. Então isso aí é muito importante a gente trabalhar na gente, tá bom? Se você for olhar ao seu redor, talvez nem tudo esteja como você queria, né? Mas a gente precisa olhar para o nosso interior, para o nosso ser e ver que nós temos capacidade, ver que nós temos competência, ver que nós temos habilidades
e que a gente vai usar a nossa força, a nossa confiança para mudar o nosso ambiente externo, que nós iremos conseguir, através dos nossos recursos internos, vamos mudar os recursos externos e a gente vai conseguir superar qualquer obstáculo que aparecer. Por isso é importante a gente ter a confiança, que nós precisamos acreditar que nós vamos conseguir realizar algo na nossa vida, tá certo? Então a gente está encerrando aqui o nosso conteúdo, o nosso material que a gente vai trabalhar. Agora a gente vai rapidinho para alguns comentários das atividades, explicar um pouquinho quais são as atividades. Então, as duas atividades que nós temos na apostila, que eu coloquei para vocês, enviei para vocês no mapa de estudo, são são uma atividade bem reflexiva, né? Que vai enfatizar a importância do diálogo interior, que é um dos objetivos da nossa aula, tá? A gente falou lá no começo que a gente queria despertar em vocês, o objetivo dessa aula, a capacidade de realizar algo, é fazer vocês refletirem sobre a capacidade de vocês. E para isso vocês precisam desenvolver o diálogo interior, trabalhar o diálogo interior, reforçar o diálogo interior de vocês, aumentar a confiança, acreditar em vocês, que nós somos os fatores essenciais na realização do nosso projeto de vida. Nós somos, né, nós somos o personagem principal, o elemento principal na realização do nosso projeto de vida. Somos nós, são vocês. Então precisamos sim refletir. Então as atividades é para isso, é para a gente refletir sobre os nossos potenciais, nossas habilidades, que a gente precisa melhorar. E aí esse é o nosso momento de reflexão. E saber que realização ela é indissociável da sua bagagem interna, de suas experiências, de suas aquisições. Então, a nossa bagagem interna ela é muito importante na realização de algo que a gente vai fazer. Então, lembrem-se sempre, precisamos desenvolver isso dentro de nós, a confiança, a disciplina, o foco, a determinação, tá certo? Então, nós temos finalizando aqui, nós temos para fechar, né, chave de ouro do nosso conteúdo da nossa aula, a gente vai tentar resumir aqui em pequenas expressões o nosso objetivo, que metas, força interior, que é a convicção, e a confiança de que o que se deseja será alcançado é a combinação perfeita, viu? E isso gera determinação. Então, para mim ser uma aluna determinada, focada aí no meu projeto de vida, eu preciso ter confiança, eu preciso trabalhar as minhas metas, eu preciso ter a força interior, a convicção de que aquilo vai dar certo, tá? E sem força e confiança, é uma coisa muito importante, se eu não tiver a força e se eu não tiver a confiança, as metas elas não vão realizar. Agora, com força e confiança, né? Mas se eu não tiver as metas, a pessoa fica na intenção e na esperança. Isso a gente não quer pra ninguém, a gente não quer pra nossa vida. A gente não quer ficar só na esperança de dias melhores. Ah, eu tenho esperança de que eu vou alcançar o meu projeto de vida. Não. Eu não quero que vocês fiquem só na esperança. Eu quero que vocês tenham metas, forças e confiança, tá? Precisamos ter nossas metas, precisamos ter força para alcançar essas metas dia após dia e confiar no nosso projeto de vida. E, para finalizar aqui, o que é realizar, né? Porque a gente falou muito sobre a capacidade de realizar algo. E para resumir aqui, realizar é quando dizemos que algo se realizou porque estamos dizendo que esse algo passou a existir no plano real. Então, realizar é quando sai do nosso mundo imaginário e vai para o mundo real. E isso traz muita satisfação. Então, nós precisamos estar realizando dia após dia, precisamos ir atrás das nossas realizações, precisamos tirar os nossos sonhos do mundo imaginário e praticá-lo no mundo real. Então esse é o meu convite para vocês, vão lá, façam as metas de vocês, alcancem os objetivos de vocês, realizem os sonhos de vocês, tá bom? E eu ficarei muito feliz em ter ajudado de alguma forma, contribuído de alguma forma na realização dos sonhos de vocês, do projeto de vida de vocês, tá? As atividades, temos uma atividade individual que é proposta pela apostila, é que vocês realizem 10 conselhos para vocês realizarem, tá bom? Vocês vão redigir, vão escrever 10 conselhos para vocês.
A nossa aula era para pegar esses conselhos e compartilhar e trocar com os alunos em sala de aula, mas felizmente a gente não pode estar, né? Mas